Olá, minha gente. Espero que vocês estejam bem, né? Bem com Jesus, bem com a consciência, né? Com a consciência limpa, né? Porque quando a gente não deve nada a ninguém, né? A gente tem consciência maravilhosa, né? A gente sabe que a pessoa, quando ela, né? Não tem assim a paz do Espírito, né? De Deus, né? Ela não vive na paz, né? Ela sempre está procurando alguma coisa para preencher o vazio, né? Sempre procurando alguma coisa. Quem é do bem procura coisa do bem, né? E quem não é do bem procura coisa que não é do bem, né? Então a nossa consciência, ela é uma, ela é uma vilã, né? Muitas vezes, né? Muitas pessoas criam na sua mente, né? Fantasias, né? Criam na mente fantasias e dentro daquela fantasia que ela não consegue executar, né? Que ela, quando ela chega a ver que não é o real que ela pensa, né? Elas se desesperam, né? Muitas vezes até tiram suas vidas, né? Muitas pessoas às vezes cometem suicídio e a gente não sabe o motivo, né? Às vezes você não sabe o que foi, não sabe o que foi. É um menino, uma pessoa direita, uma pessoa na sua, né? Não tem problema com nada, nem com ninguém. Mas às vezes a gente não sabe, não está dentro do interior da pessoa, né? Às vezes a consciência da pessoa, por algum motivo, né? Assim, a nossa consciência, né? A nossa consciência, ela é a pivô de tudo. A nossa consciência, ela é a pivô de você tomar banho, se trocar de roupa, né? Você alcançar algum objetivo na sua vida, né? Se é uma pessoa que não tem consciência, né? Ela não tem objetivo na vida, né? Ela não tem objetivo na vida, né? Então, a gente tem que cuidar bem da nossa consciência, né? Cuidar bem de nunca, assim, criar remorsos, né? Fazer coisas sempre, pensar muito bem antes de fazer as coisas, né? Porque o remorso também acaba com a pessoa, né? E é isso aí, né? E o remorso ele acaba com a pessoa, né? Tem muita gente que está doente, né? Está sofrendo, está com estado de depressão, né? Está com angústia profunda, né? Muita gente ficou doente por causa de remorso, né? Às vezes você tem uma mãe, você não vai visitar sua mãe, você não abraça sua mãe, você tem um pai, você não abraça seu pai, né? Você tem um filho, você não liga, né? Você abandona seu filho, você despreza. Aí depois, como acontece com todo mundo, né? Porque ninguém está aqui para semente. Aí você vai e perde sua mãe, você perde seu pai, você perde seu filho, né? E depois diz assim, porque eu não dei o último abraço, porque eu não disse a última palavra, né? Ao meu filho, à minha mãe, ao meu pai. Então, a consciência e o remorso são duas coisas que andam junto, né? A gente tem que ter muito cuidado na consciência e no remorso, né? Porque em qualquer momento você está assim, né? Distraído, chega a notícia, né? Sabe quem morreu? A mãe, sabe quem morreu? Teu pai, sabe quem morreu? Teu filho, né? E pega você de surpresa e você fica desesperado, né? E é, sofrendo, né? Sofrendo por conta que você deixou passar a oportunidade que você teve em vida, né? Aí depois não adianta, né? Não adianta mais, porque a pessoa já morreu, já partiu, não tem mais o que fazer. Não adianta, assim, não adianta enfeitar o túmulo, não adianta. Adianta para você, para o seu ego, né? Para você preencher alguma coisa. Mas, assim, para o universo, não adianta mais, porque a pessoa não está vendo, não está sentindo, não está ali, não está vendo, não está vendo. A pessoa que era para você fazer, não está vendo, não vai ver. Então, para você, muitas vezes preenche, muitas vezes você consegue, né, se sair, né? Mas é bom a pessoa sempre procurar fazer, uma pessoa em vida, né? Pessoa em vida, né? Porque depois que morre, né? A gente sabe, né? Que vai-se embora, né? Vai-se embora, segue-se ao juízo e o sopro é de Deus, né? Que muitas vezes assim a gente
pessoa que não conhece a palavra de Deus, né? Porque para conhecer a palavra de Deus não precisa ser crente, né? Só ter uma Bíblia e ler e andar no caminho certo, né? Então é isso. A pessoa não conhece, né, a palavra, né? E fica quando morre um filho, um pai, uma mãe, aí entra em desespero, né? Como eu disse, a consciência, né? Aí entra em desespero e não sabe lidar com aquela dor da morte, né? Mas eu só quero dizer a você que a vida do filho, quanto a vida do pai e da mãe, é de Deus, entendeu? Volta para Deus, tá entendendo? A vida tem a palavra de Deus que tanto a vida do pai quanto a vida do filho e a vida da mãe volta para Deus, né? Então eu sei que é um momento duro, um momento difícil, né? A gente não quer aceitar, né? A gente não quer aceitar, a gente, né, ficar revoltado, né, assim, mas a gente também tem que lembrar, né, que Jesus, ele veio para o mundo, ele se fez carne, né? Então ele morreu na cruz por nós, né? E foi uma morte feia, né? Foi uma morte trágica, né? Ele foi assassinado, né? Então a gente tem que crer em Deus, né? Buscar força somente nele, porque nessa hora não adianta fazer mais nada. Nessa hora não adianta mais nada. Não tem mais o que se fazer. Não tem mais o que fazer, entendeu? Ou você busca força em Deus, ou você, né, procura se distrair com alguma coisa. E é isso, né? Porque depois que morre, depois que se acaba, depois que partir, não tem mais como, né? Não tem mais como dizer, meu filho, minha mãe foi embora, meu pai partiu, meu filho partiu, né? Eu não pude dar um abraço, não pude dar um cheiro, eu não pude fazer isso, não pude fazer aquilo, né? Então você faz uma força, um esforço, tenta de todo jeito dar um abraço na mãe, no pai, né? Porque a gente não tem a mãe e o pai da gente o tempo todo, a vida toda, né? Um abraço uma pessoa, um amigo, um colega, uma pessoa boa para você, uma pessoa que torce por você, que gosta de você, um vizinho, um amigo, um colega, qualquer pessoa assim, tá entendendo? Então a gente tem que estar preparado, né? O tempo todo assim, né? Com a nossa consciência, né? Porque é muito ruim você ter a consciência pesada, né? Você deitar de noite no travesseiro e não conseguir dormir, né? É muito ruim, né? E ter aquele remorso, né? De uma coisa assim que não vai mais voltar atrás, né? Então a gente tem que ter muito cuidado com a nossa consciência, né? A gente tem que ter consciência das coisas, né? Saber que essa vida aqui é passageira, né? Essa vida aqui, a vida da gente é um sopro, né? A gente tá aqui, vai ver um cantor que tem aí, né? Um tal de... Esqueci o nome dele agora. Um cantor novo aí, de 20 e poucos anos, gospel, né? Pedro Henrique, né? Tava lá no palco, né? Cantando, todo chique, né? Um perfume boticário, uma roupa de linho, né? Microfone de ouro, os teclados tudo novo, um palco, um bocado de gente assistindo ele, né? Fama, né? E aí, né? Foi o que aconteceu, ele caiu para trás, né? Caiu para trás. E quem que ia imaginar, né? Que isso ia acontecer, né? Aí a gente não sabe, né? O que foi realmente, né? Muitos dizem que foi por causa daquela menina, né? Uma menina que tem uma seringa, né? E parece que a pessoa não pode falar, não. Foi uma menina aí, né? Uma menina aí que ela parece uma seringa, né? Dizem, né? Mas, como tantas outras pessoas, né? Que tem gente que tá achando, né? Que é por causa dessa menina aí, né? Essa menininha aí, essa menina líquida, né? Então, a gente não sabe, né? Realmente o que foi, né? Ninguém pode saber. Só quem sabe mesmo é Jesus, né? E o médico, né? Jesus e o médico, que Jesus deu sabedoria ao médico, né? Então, esse rapaz aí novo, né? Foi-se embora, partiu, né? Com certeza a mãe e o pai não sabia, né? A mãe e o pai não sabia o que aconteceu com ele, né? Podia ter dado o último abraço, o pai, a mãe, mas não sabia, a gente não sabe, a gente não tem bola de cristal, a gente, entendeu, a gente não foi dado lá de cima esse direito, né? A gente não sabe o dia que a gente vai partir, né? Então é isso, né? Como tantos outros, né? Uma galega aí que canta a música, uma galega que foi crente aí, uma tal de
de não sei o que Mendonça aí, né? Aí ela também ainda não sabia, né? Foi último, último voo, né, que ela fez, né? O avião caiu, né? Ela partiu, né? A mãe não sabia, o irmão, ninguém sabia. Teve o último abraço, né? Então é isso que a gente, né? Essas pessoas, né, novo demais, né? Que parte, né? Quando a gente é idoso, assim, a gente é idoso, quando você tem um idoso, você até que um pouco espera, né? O idoso, ele já está mais com a idade mais para lá do que para cá, né? Então você sempre assim, você, poxa, meu pai já está com 80 anos, né? Se ele for até os 90 vai ser mais 10 anos. Se ele for até os 100, né? Ser 20 anos, né? Eu não sei, né? Meu pai tá fraquinho, minha mãe tá fraquinha, né? Eu não sei, né? Aí você já, quando acontece, você já, né? Você já espera, né? Uma pessoa jovem, na flor da idade, começando com fama, né? Aí você fica assim, né? Poxa, né? Aí é muito ruim a pessoa não se despedir de um ente querido, né? Uma pessoa que você gosta, né? Então a gente tem que abraçar, né? Quem a gente gosta, né? Quem a gente ama, quem a gente quer bem, né? Porque o dia da manhã ninguém sabe, né? Tá aqui, a gente tá aqui, ó. Daqui a pouco pisca o olho e pronto, acabou-se. Não vira um sopro, né? Não adianta ninguém dizer assim, eu sei, né? Não sabe de nada, você não sabe nada. Não sabe de nada. A gente não sabe nada. Nada, 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 né? Se a gente soubesse, a gente evitaria muita coisa, né? Então, pronto, eu digo que a gente tem que abraçar, né? Gostar, né? E a reciprocidade também, né? Porque ninguém vai gostar de uma pessoa ruim, né? Um parente, um familiar ruim, né? Então, uma pessoa boa, que é bom com você, que você tem afinidade, né? E sempre tratou bem, nunca aprontou com você, você nada demais, vocês que gostam, que é um abraço, né? É reciprocidade, né? Então é bom a gente sempre estar com a consciência limpa e com Jesus também no coração, né? Com Jesus no coração, para um dia morar com ele, né? E é isso aí que eu tenho para dizer para vocês. Glória a Deus, aleluia, Deus é Deus, em toda honra, todo louvor. Amém. Oh, glória.